Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, faremos mais um exercício nessa aula envolvendo arranjos com repetição permitida, parte 4. E esse exercício bastante interessante, faremos de duas formas distintas, uma construindo pelo princípio multiplicativo e a outra listando todos os casos, ok? Exercício número 6. 4 contratos diferentes devem ser guardados em duas pastas diferentes, de forma que cada uma das pastas contenha pelo menos um contrato. Então, a quantidade de maneiras distintas para guardar esses 4 contratos nas duas pastas é: alternativa A 8, B 10, C 12, letra D 14, letra E 16. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos ter aqui um cuidado especial de não cometer o seguinte equívoco. Quando a gente lê um determinado problema de análise combinatória, a gente pode definir essas posições de duas formas. A primeira forma é a gente definir as pastas, ou seja, duas posições. Então, se eu penso desta forma, definir a primeira posição, que seria a pasta 1, a segunda posição, a pasta 2, e a gente quer saber quais são os contratos que vão para a pasta 1, depois quais são os que vão para a pasta 2, já que ele menciona que cada pasta deve conter pelo menos um contrato. Portanto, se tem que conter pelo menos um contrato, aqui pode ter um contrato, dois contratos, e os três contratos e 4 contratos. Ou seja, não existe uma quantidade de possibilidades definida e nem sabemos quais são os contratos. Se forem 2 contratos, pode ser um IC2, C1 e C3. Veja que o princípio multiplicativo não pode ser aplicado nem na primeira situação, porque eu não sei qual é, de forma clara, quais são as possibilidades. Vamos supor que aqui eu coloque 2 contratos. Quantos contratos vão para cá? Os 2, mas eu não sei quais são esses 2. Então, não podemos fazer essa situação. Então, é uma situação interessante para a gente descobrir que quando a gente lida com duas posições, a gente não consegue resolver. Agora, a gente pode pensar nos contratos. Pensamos nas pastas, agora pensaremos nos contratos. Essa vai ser a nossa primeira solução. Então vamos pensar aqui que aqui eu tenha as 4 posições e aí aqui estão os contratos. Por exemplo, o contrato C1, C2, C3 e C4. Então, a ideia não é levar os contratos para as pastas, e sim levar a pasta para o contrato que ela vai ter. Então, por exemplo, o contrato C1, ele pode ir para a pasta C1, pasta P1 ou pasta P2. Duas possibilidades. Agora, muito cuidado com essa situação. Serão duas possibilidades, porque a gente tem aqui P1 ou P2. Mas qual vai ser o cuidado? A gente vai contar todos os casos, mas a gente vai ter que retirar o caso onde a pasta P1 fique vazia e a P2 receba os 4 contratos, e a ordem aqui não importa dentro da pasta. Mas aqui a ordem vai ser importante, porque se o contrato C2 for para a pasta P1 e os outros 3 for para P2, se eu inverter, muda a configuração. Então perceba que eu tenho aqui um problema envolvendo uma sequência, relacionando os contratos com as pastas, mas dentro das pastas o problema é tratado como sendo conjuntos, porque se eu tenho 3 contratos em cada pasta, essa ordem não importa. Mas nós não vamos entrar nessa discussão, por quê? Porque a gente está decidindo se o contrato C1 vai para P1 ou vai para P2. Duas possibilidades. O contrato C2, ele pode ir para P1 ou para P2. Duas possibilidades. O contrato C3, ou ele vai para a pasta P1 ou para a pasta P4. Aonde a gente vai cometer o erro se a gente multiplicar e já deixar isso como uma resposta.
Por que eu não posso pensar dessa forma? Porque, por exemplo, eu posso colocar o contrato 1 na pasta 2, o contrato 2 na pasta 2, contrato 3 na pasta 2, contrato 4 na pasta 2. Todos vão para a pasta 2 e a pasta 1 fica vazia. Isso não pode acontecer, porque cada pasta deve conter pelo menos um contrato. Mas qual vai ser então a estratégia? Como eu tenho 4 fatores, é 2 elevado a 4, menos uma possibilidade, que é quando o contrato, a pasta P1 não ter contrato algum e os outros 4 vir para a pasta P2. E o contrário, quando a pasta P2 ficar sem contrato e os 4 contratos vir para a pasta P1. Essas duas situações, elas estão dentro aqui. Tanto é que eu até listei aqui, por isso, arranjo com repetição permitida, podendo ficar todos na pasta P2. Poderia todos ficar também, todos os contratos, ficarem na pasta P1 e a pasta P2 ficar vazia. Portanto, eu tenho que tirar também essa situação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, menos 2, o resultado é 14. Se a gente quisesse organizar essa resposta através da notação de arranjos, é possível, desde que a gente faça o seguinte: arranjo com repetição, veja que eu tenho 4 posições, então aqui fica as posições, e aqui a quantidade de elementos. Quais são esses elementos? São as pastas. Ou vai para a pasta P1, ou vai para a pasta P2. A escolha é só com 2 possibilidades. Só que esse resultado eu tenho que subtrair 2. Então, numa determinada prova, com alternativas nesse sentido, a gente pode utilizar a notação de arranjos com repetição, já que a repetição aqui é permitida. Só não posso repetir todas as pastas, porque aí fica a outra pasta sem contrato. Mas da forma que a gente organizou, o resultado é 14, marcaremos a letra D. Para, de fato, entendermos que são 14 formas distintas, vamos propor uma solução 2, onde a gente vai listar todas as possibilidades e encontrar 14. Lembrando que o primeiro caso é quando a pasta 1 fica com nenhum contrato e a outra pasta 2 fica com 4. Não vou listar essa possibilidade que não é permitida. Mas o contrato 1 ficando na pasta 1 e os outros 3 na pasta 2. Percebam que a ordem dentro dos contratos na pasta 2 não importa. Eu poderia pôr C3, C4, C2, é uma determinada configuração. Já coloquei C1. A pasta P2 não ficou vazia, vai ter pelo menos um contrato. Agora eu coloco C2, contrato 2 na pasta 1 e os outros 3 na pasta 2. Depois coloco o contrato 3 na pasta P1, os outros 3 contratos na pasta P2. E por fim, em relação a um contrato na pasta P1, C4 na pasta P1, os outros 3 na pasta P2. Agora 2 contratos em cada pasta. Ponho C1 e C2 em P1, C3 e C4 em P2. Depois faço C1 e C3 em P1, C2 e C4 em P2. A ordem continua não importando aqui dentro da pasta. Depois C1 e C4, cuidado que ainda não acabou, porque eu posso agora colocar C2 e C3, C1 e C4, depois C2 e C4. Mas ainda posso colocar C3 e C4 na pasta 1 e C1 e C2 na pasta 2. Agora a gente pode inverter esses casos aqui, que serão os outros casos que a gente vai listar. Com a pasta 2 com o contrato, mas a pasta 1 vai ficar com os 3. Então C1, C2, C3 e lá C4. Agora deixo C3 na pasta P2, os outros contratos aqui. Depois C2 com os outros 3 aqui e por fim C1 e os outros 3 aqui. Então não existe mais nenhuma possibilidade listando todas. Lembrando que eu poderia pôr 4 contratos na pasta P1 e nenhum na P2. Seria o 15º caso e também esse primeiro aqui, 16º. Por isso 2 elevado à quarta. Arranjos com repetição. Finalizamos mais um exercício.
Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.